Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o professor Marcos, sou professor do terceiro ano C e hoje nós vamos fazer uma videoaula comentando um pouquinho da correção dos exercícios que nós fizemos ao longo dessa semana que passou, a nossa primeira semana. Essa videoaula vale para todos os terceiros anos da Escola Mário Borelli Tomás. Para começar, vamos falar sobre o gênero textual fábula. Dá uma olhadinha aí na tela. O gênero textual fábula diz o seguinte: a fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos, costuma apresentar uma moral final e geralmente os personagens são animais. Nós vimos, no nosso caso, a fábula da cigarra e da formiga. Você gostou? Já conhecia essa fábula antes? Conseguiu responder os exercícios? Espero que sim. Falando agora um pouquinho sobre ortografia, nós vimos o conceito do uso do R. Nós vimos nas nossas atividades que nós podemos utilizar o R de diferentes formas, com diferentes posições dentro das palavrinhas. Você se lembra disso? Nós temos aí 3 exemplos, que inclusive vocês realizaram alguns exercícios. Palavras com RR, palavras com R entre a sílaba e palavras com R no final da sílaba. Como exemplo de palavras com RR, nós temos cigarra. Como exemplo de palavras com R entre a sílaba, nós temos a palavra abrigo. E como exemplo de palavra com R no final da sílaba, nós temos a palavrinha cantar. Sobre a letrinha, é muito importante que o papai, a mamãe, os responsáveis auxiliem os alunos para que eles possam treinar a letra cursiva em casa. Por isso, nós enviamos alguns exercícios específicos para o treino da escrita. É importante que treine a letrinha cursiva com os exercícios que nós demos e, se possível, com outras atividades em casa para que auxilie a criança, para que nesse momento eles possam aprimorar a escrita com letra cursiva. Agora vamos falar um pouquinho de gramática. Para iniciar, o que é uma frase? Nós vimos que uma frase é uma palavra ou grupo de palavras que tem sentido completo. E alguns exemplos que nós demos para vocês foi, por exemplo, você é minha melhor amiga. Ou, como o dia está lindo. Para que as frases tenham sentidos, nós vimos que elas podem ter diferentes sentidos. Exemplo, uma frase ela pode ser afirmativa, ela pode ser negativa, ela pode ser interrogativa ou exclamativa. Para que nós possamos dar sentido a isso que estamos falando, nós vimos as pontuações, alguns sinais que são utilizados para que possa dar uma certa entonação ou trazer um sentido para a frase que nós estamos falando. Confira aí na tela alguns exemplos de pontos que nós estudamos ao longo dessa semana. O ponto final indica o fim de uma frase. O ponto de interrogação traz a ideia de uma pergunta. O ponto de exclamação traz uma intensidade maior no significado da frase, afirmando ela. Ele pode ser positivo ou negativo. A vírgula traz a ideia de pausa à frase. E aí nós fizemos alguns exercícios que vocês tiveram que treinar um pouquinho o uso dessas pontuações. É importante que você faça isso. E para encerrar o conteúdo de língua portuguesa, nós vimos especificamente, no finalzinho vocês tiveram que criar uma história utilizando as imagens que estavam aí. Como cada um vai usar a sua imaginação ou usou sua imaginação, nós não vamos trazer aqui um modelinho pronto. Cada um fez uma história de acordo com a sua imaginação. Vamos agora para os conteúdos de matemática. O primeiro conteúdo que nós vimos foi sobre escrever os números por extenso. Eu coloquei como exemplo o número 98, mas nós tivemos aí vários números para que vocês treinassem a escrita deles. Como que ficou o seu número 98? Você escreveu certinho? Confere aí. E aí? Tudo certo? Não se esqueça que é bom treinar a escrita dos números, porque assim você acaba se familiarizando com ela. Nós resolvemos também algumas operações matemáticas. Eu vou fazer junto com vocês um dos exemplos, que foi o exercício 1, a primeira continha que nós vimos, que foi a continha de 26 mais 27. É uma conta de adição e nós vamos fazer juntos ela, ok? Vamos lá.
Inicialmente, nós precisamos lembrar que os números eles são compostos de algumas características ou algarismos específicos. Exemplo, unidade, dezena, centena e assim por diante. Nesse caso, nós temos dois números que têm dezena e unidade. Vamos iniciar a nossa conta? Primeiramente, nós iniciamos a conta pela unidade, depois pela dezena e assim por diante. Inicialmente, 6 mais 7, quanto que fica? Você pode utilizar a mãozinha para contar, e aí você vai descobrir que 6 mais 7 é 13. Quando nós vamos decompor o número, lembram de decomposição? Se eu for decompor o número 13, eu tenho uma unidade, aliás, uma dezena, mais 3 unidades. É isso daqui que eu tenho, concordam? Vamos agora colocar esse resultado na nossa conta. 6 mais 7 deu 13. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. A minha unidade é o 3, então ele vai vir aqui. E aonde é que eu coloco então a minha dezena? Nesse caso, a minha dezena é uma só. E essa dezena vai aqui em cima, nesse espacinho, junto das dezenas. E agora eu faço a somatória dessas dezenas. 5 mais 1 dá quanto? Muito bem, 6. E 6 mais 2? 8. O nosso resultado final, 56 mais 27, é igual a 83. Nós estudamos em matemática também o conceito de antecessor e sucessor. Antecessor é o que vem antes, sucessor, o que vem depois. Eu coloquei na lousa o número 280. Qual é o número que antecede, é o antecessor de 280? Nesse caso, é o número 279. E o sucessor, qual é? Nesse caso, o 281. Não se esqueça, sempre a posição do antecessor ser antes e o do sucessor após. Agora um recadinho muito importante. Nos exercícios que nós enviamos essa semana, um deles tinha um número que ele estava incorreto e nós vamos fazer juntos para que a gente possa resolver e tirar todas as dúvidas. Olha só, nós temos o número 140 e pede qual é o antecessor e o sucessor. Porém, nesse caso, pede que o antecessor de 10 números antes e o sucessor de 10 números após, depois. Nesse caso, se eu tenho 140, qual número é o sucessor? Pensando em 10 casinhas para frente, uma dezena, eu tenho que o sucessor é o 150. E o antecessor, aquele que vem antes, nesse caso, é o número 130. Na atividade estava escrito erroneamente 139, mas o correto é 130. E para concluir, nós deixamos para vocês alguns exercícios, alguns probleminhas para que vocês resolvessem. Espero que vocês tenham conseguido resolver todos eles e nós estaremos enviando o gabarito de todas as atividades para que vocês confiram se vocês foram muito bem, mais ou menos, e precisa melhorar um pouquinho. Aí você confere em casa e lembrando, nós estamos todos os dias, de segunda a sexta, da 12h30 às 5h30, às 17h30, prontos para atender vocês com qualquer dúvida que vocês tenham. Abraço, tchau, tchau.